Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável. Gente, mais uma semana se passou e estamos aqui para trazer bem-estar, saúde, entretenimento, assuntos e um conteúdo super bacana para você que está em casa e que nos segue nas redes sociais. Seja bem-vindo mais uma vez, né, meu amigo? Oi, Rogéria, querida amiga. Mais uma semana, hein? Mais uma semana. Estamos aqui, firme e fortes. E um prazer enorme estar aqui, estar diante de vocês, trazendo o que nós... riquezas de informação para vocês em todos os segmentos. E é uma delícia fazer parte desse projeto contigo, minha amiga. É muito gostoso, né? E o nosso primeiro convidado desse programa, gente, ele é um rapaz. Ele é advogado, trabalha com direito tributário, mas ele também é candidato a deputado federal pelo Partido Novo de Goiás. Seja muito bem-vindo, viu? Olha, o apelido dele ele é mais conhecido como PV, mas é o Paulo Vitor Marques que está aqui com a gente para bater um papo super agradável só para vocês que estão aí nos assistindo. Obrigado, para mim é um privilégio ter aceitado esse convite desse programa, que é um programa que a gente tem uma riqueza de informações e um papo tão agradável. Eu falei, nossa, quem sabe um dia ainda vou participar e não tardou. Conheci a doutora Rogéria no projeto social brilhante das Marias, que ela desenvolve um trabalho fantástico com outras pessoas lá e coube a nós aqui aceitar esse convite. Para mim era quase uma ordem vir aqui, então é uma alegria enorme fazer parte desse programa e ter essa conversa descontraída. Obrigado, Eudécio, também pelo privilégio de estar aqui. Seja bem-vindo, PV. E você falou de uma coisa que muito me encanta, esse lado social da minha colega Rogéria. Eu a conheço antes do programa, né? A ideia de ter um programa foi uma coisa idealizada por uma amiga em comum, né? Uma psicóloga querida, abraços de Grisiele, que ela chama. E quando ela me falou que a Rogéria fazia parte do projeto, eu falei, opa, tô dentro, né? Mas assim, eu não conhecia esse lado humano, sabe? Esse projeto social. E convivendo com ela, né? Já estamos aí praticamente não, já estamos há 2 anos juntos, né? Aliás, está completando 2 anos agora. Sim. Está completando 2 anos. Nosso primeiro programa foi no Dia dos Pais. Dia dos Pais. Uai, Que é o programa nosso, exatamente, né? Agora, exatamente 2 anos. Aliás, é um programa comemorativo, né, Sim, Rogério? com certeza. Agosto, Isso. E esse lado humano, sabe? O lado de carisma, o lado de médica diferenciado, atenciosa, acolhedora, humana. Isso eu já conhecia, só não sabia que era tão acolhedora assim. Mas o lado social, as Marias, e tem outras ações sociais, não é só esse que ela tem, nos faz sentir mais assim orgulho de ter uma pessoa como ela aqui do nosso lado. Eu tô até arrepiado, assim, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sobretudo, né? Porque nós vivemos numa sociedade que gosta de se eximir de responsabilidade, né? Que acha, não, eu cuido do meu, e no final das contas ainda atribui ao Estado a responsabilidade de cuidar de tudo. E o que acontece com isso? Elas perdem a capacidade de ser protagonista, não só da própria vida, mas da própria comunidade. Então, quem nos apresentou foi a Nayara, que é uma querida, eu brinco que a Nayara é a irmã Dulce. Eu achei tão bonitinho você Cerrado. chamar a Nayara assim, e caiu como uma luva pra ela. Não, quem conhece a Nayara sabe que ela realmente é a última porta que bate, né? A irmã Dulce tinha esse termo que ela era conhecida porque ela é a última porta, porque depois dela você não bate mais nenhuma outra. Então você encontra abrigo, você encontra ajuda e é impressionante você vê ali, inclusive, a força feminina da mulher mesmo, que tem esse olhar familiar de todos vocês. Eu falo dela, mas elogiando também você, Rogério, que eu já conheci lá, e tantas outras. É um trabalho fantástico, né? A Nay com o Pão com Amor, eu participo do Amigos pela Vida com meu querido Joel e a turma toda lá. Nós precisamos disso, mostrar para as pessoas que elas têm condição de ser um agente de transformação,
né? Tanto da sua própria vida, de mudar a sua realidade, mas mudar a realidade da sua comunidade e ter isso como responsabilidade, né? É até por isso que eu resolvi entrar na política também. Foi um senso de responsabilidade que me trouxe essa visão. Eu nunca tive sonho de ser político. Na minha família não tem ninguém que é político, mas eu falei assim, olha, se está precisando de gente, se eu só como voluntário não tá melhorando, não está ajudando, se pode fazer mais, levantei a mão e falei, eis-me aqui, quero impactar, porque não há lugar para a gente impactar mais a vida das pessoas e de forma duradoura que na vida pública. E se a gente tem nojo da política, a gente vai ser governado por gente nojenta. Muito bom você tocar nesse ponto assim da sua vida. Eu queria que você falasse mais, né, da política, como ela entrou na sua vida, a advocacia, o direito tributário. Conta um pouquinho para quem está em casa. Quem é o Paulo Vitor Marques? Claro, obrigado pela pergunta. E nesse Dia dos Pais eu não poderia começar a resposta sem lembrar do meu pai, um grande exemplo que eu tenho em casa, que foi fundamental nesse senso, né, de comunidade, de responsabilidade. Nós carregamos com a nossa família essa cosmovisão cristã que nos dá esse sentimento de participação, de responsabilidade. Então, eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade na loja dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe vieram de uma família muito simples. Meu pai sequer tem ensino superior, mas que não fez disso nenhuma impossibilidade, uma dificuldade. Foi lá, se virou. Não foi um empecilho, né? Jamais, né? Na verdade, ele veio de uma família que tinha a minha avó, Dona Luzia, ela teve 4 filhos sozinho, né? Porque ela ficou viúva quando meu pai nasceu. O meu avô morreu, ele tinha 6 meses. Então, é uma família de gente batalhadora mesmo, de guerreiro mesmo. E meu pai seguiu esse exemplo. Aos 13 anos de idade, a gente ajudava na loja, trabalhava no caixa, no estoque. Então, eu costumo brincar, Rogério, que eu vejo uma mulher, dependendo do tamanho, eu sei quanto que ela calça, de tanto que eu já coloquei sapato no pé. E aí, eu fui crescendo. Meu pai tinha um sonho, naquela época, todo mundo queria que os filhos tivessem ensino superior, né? Existia uma dificuldade muito grande, ainda os números no Brasil também são pequenos ainda. Pouquíssimas escolas, né, de nível superior. Não também, só acesso à educação, mas a educação de qualidade. Então, fiz direito. Na verdade, queria ser jogador de futebol, né? Como metade 70% dos homens querem. Mas fiz direito e me formei em direito tributário, muito porque nunca, na minha família, não tinha ninguém que tinha escritório. Então, eu procurei uma área que me diferenciasse, né? Então, a área que eu mais tinha dificuldade foi a área que eu escolhi. Eu falei, olha, se todo mundo tem tanta dificuldade assim, eu vou para essa área, porque é pouco a gente tem, concorrência vai ser menor. E foi assim que eu me formei, fiz especialização no IBET, em Direito Tributário, e aí conheci o funcionamento do Estado, né? Conheci o sistema tributário brasileiro, que é o pior sistema do mundo, né? A segunda maior carga tributária do planeta. É um sistema que não nos ajuda a ter desenvolvimento, a atrair emprego, investimento, nada disso. E aí foi me dando essa visão também do sistema político, né, o que a gente precisava fazer, porque todo mundo reclama, né, da política. Eu acho que se você procurar algum brasileiro que está satisfeito com a política, é capaz de você não encontrar nem nas polarizações. Mas também não se age, doa, né? Ninguém quer pegar para si o negócio, né? E aí, tem mania de dizer, o povo... A culpa é de alguém, nunca de nós, né? A culpa é do político. Exato. Como se fosse... E, na verdade, até tempo... Desculpa. Eu vi uma colocação uma vez, eu achei muito interessante. Um profissional diz o seguinte: exatamente pelos homens de bem se ausentarem, se eximirem na política, é que ela é cheia de homens que não estão bem intencionados. Alguns atribuem a Martin Luther King que para que o mal triunfe, basta que os homens de bem não façam nada ou fiquem de braços cruzados, né? Mas é muito por aí. E meu pai e minha mãe me ensinou muito a assumir as minhas responsabilidades, né? Eu sou de uma época, né? Eu tenho 32 anos, né? Na geração de 90, eu fui ter celular com uns 18 anos. Então, por exemplo, trabalhava com uns 13, eu já tinha que me virar, tinha que tomar decisão sem meu pai, sem minha mãe. Então, assumir responsabilidade é uma cultura lá em casa. E aí, eu indignado, sempre fui voluntário em campanhas, mesmo antes de ser filiado a qualquer partido, eu escolhia bem meus candidatos, comentava com os meus amigos, falava, gente, vamos lá, o que coube a nós, que é o voto,
vamos fazer com critério, né? Porque eu acho que o problema nesse país é critério. Esse país não falta nada, não falta oportunidade, não falta mão de obra, falta as pessoas assumirem a responsabilidade e ter critério. Trazendo até para um ponto aqui que é do programa de vocês, que é relativo à saúde, nós temos aqui um claro problema que a gente precisa, já tem até o caminho da solução, que é focar na atenção primária, que a gente tem capacidade de resolver mais de 80%. Prevenção. Mais de 80% dos casos. E por que não se faz isso, né? Por que não tem uma política ou políticos que se levantam e falam assim, gente, se esse aqui é o caminho mais eficaz, se a gente tem esse déficit, a prevenção é o melhor caminho para investir e melhorar mais barato, inclusive. Muito mais barato, muito mais barato. Então, assim, quando você tem a capacidade de resolver 80% dos problemas de saúde, pelo amor de Deus, né? Então, nós precisamos de gente que levante a mão e fala assim, vamos fazer uma política focada em resultado. O problema é que a gente tem vários políticos hoje focados em se manter no poder. Então, eles não estão preocupados em entregar resultado, em melhorar a vida de ninguém de forma duradoura. Medidas populistas. Claro. Né? Então, e assim, já é uma democracia que vai amadurecendo, mas a gente precisa entender que não é assim, não é que vai morrer assim, né? Esse mundo de poliana. A gente não precisa se contentar com isso. A gente tem que levantar a mão e falar assim, gente, pode mudar, tem que ser diferente. Político não tem que ser de estimação, a gente tem que criticar, tem que analisar de fato um cenário positivo. E se nós formos verificar não só, né, quais são as atividades essenciais do Estado, saúde, educação e segurança. Agora avalie. Ninguém tem coragem de andar na rua depois de um determinado horário. Por mais que os índices de criminalidade sejam os menores na última década, ninguém se sente seguro em lugar nenhum, aqui em Goiânia e muito menos no interior. Né? A gente vê, a saúde, nós verificamos o quanto é deficitário pela pandemia que nós vivemos, e não só nós, o mundo inteiro, mas hoje mesmo nós já estamos encontrando o Hugo aí com problemas de atendimento. Então, assim, passou a pandemia e o legado que todo mundo achou que ia ter, que era mais leitos, né, uma acomodação maior, também não ficou. E a educação, nós temos um cenário catastrófico, que é a maior janela de aprendizado é de 0 a 6 anos, que nós chamamos de primeira infância. O Brasil atende nem 30% das suas crianças de 0 a 6 anos. Como é que um Brasil vai pensar num futuro, jamais será um país do futuro, ou jamais pode ser chamada a pátria educadora, se as suas crianças de 0 a 6 anos não tem lugar para ficar, não tem lugar para... E não é ficar, né? Para se educar. Então, se cada investimento ali, há uma pesquisa, Décio, que diz que a cada dólar investido na primeira infância, o retorno é de mais de 7 dólares. Então, assim, não tem nada mais atrativo do que o investimento na criança. E nós fizemos um plano nacional de educação aí, 2014, que vai terminar em 2024, e nós não vamos conseguir cumprir uma meta que era atender 50% das crianças. Não, e atrativo e lucrativo, né? Claro, claro. Enquanto isso, a gente está gastando dinheiro financiando político. Nós estamos no dia 14 de agosto, dia dos pais. Amanhã, dia 15 de agosto, vai iniciar o período de campanha em todo o Brasil. Serão 45 dias em que os políticos vão gastar 5 bilhões de reais financiando as próprias campanhas. Quer dizer, para ser dentista, sua família teve que se virar, o Eudécio teve que fazer o seu sacrifício. Para ser médico, a Rogéria da mesma forma, eu advogado. Agora, o político precisa se sustentar de toda forma. Para virar político, o cara tem que ser financiado com dinheiro público. Quer dizer, isso é um completo absurdo, é uma falta de prioridade. É por isso mesmo que eu estou no grupo que eu estou, que é o único grupo que devolve dinheiro público. Né? Nós estamos devolvendo 90 bilhões de reais, o Partido Novo está devolvendo, porque nós não admitimos que pode ser gasto dinheiro público com financiamento de campanha enquanto não tem criança sem escola, enquanto tem paciente sem leito, enquanto ninguém tem segurança pública. Isso é uma falta de critério, uma falta de prioridade. O Novo está devolvendo 90 milhões de reais que teria direito a usar, mas para nós coerência não tem preço e a gente prefere ficar com os nossos valores para dizer que não é novo apenas no nome, é novo no exemplo. É novo em tudo, né? Gostei demais de você trazer a autorresponsabilidade, porque essa questão do o Brasil é assim mesmo, nunca vai mudar, todo mundo é assim. Gente, tem que partir de nós mesmo, né? Essa responsabilidade de mudar aquilo que a gente quer transformar e não, por exemplo, o que algumas pessoas fazem de simplesmente mudar de país. Muitas vezes é muito mais fácil você mudar para um país onde você é uma
realidade que é ideal para você, mas você não quer transformar a sua própria realidade. E a gente que tem educação, que tem ensino, eu acredito que a gente tem esse papel importantíssimo como parte de uma sociedade de transformar, transformar na questão da escola, transformar na saúde, e eu fico muito feliz de ver, assim, você é uma pessoa tão jovem, já tão preocupada com isso, porque muitas vezes a ideia que a gente tem, e eu acredito que é uma ideia até engessada, assim como o Brasil nunca vai mudar, é que o jovem não quer saber de política. O que você acha? Você acha que o jovem quer saber de política ou ele não dá a mínima para a política? Olha, eu acho que até, vou falar olhando para a câmera, não só os jovens, mas eu acho que todo o Brasil está muito pouco interessado. Essa polarização que a gente vê não é gente interessada na política, não é gente interessada nos próprios ídolos do coração. A política é a arte de governar. Então, nós precisamos, de fato, pensar na política como a arte de governar e participar. Eu vejo hoje uma rivalidade enorme, as pessoas só querem saber do presidente da República. E deixa eu contar para vocês. Não faz diferença. O legislativo é a eleição mais importante para o Brasil. É o legislativo que fiscaliza o presidente, que fiscaliza os ministros do STF, que muda as leis de interesse da população. Então, assim, a eleição fundamental para esse país é a eleição para deputado federal e para senador. Não à toa, há partidos que estão torcendo, que estão fazendo força para não lançar candidatos a presidente para conseguir eleger mais deputados federais. Porque é o número de deputados federais que vai dizer quanto que o partido vai receber na próxima eleição. Então, o seu voto para deputado federal, primeiro conta para o partido como uma forma geral para receber, para eleger os próprios candidatos. E também conta para distribuir o fundo eleitoral, o fundo partidário. Por isso que eles estão interessados nessa campanha, para se manter no poder. Desculpa, eu quero até que você repita isso, porque as pessoas em casa não sabem, dessa questão, de como funciona realmente. E a primeira vez que a gente se encontrou, eu vi você explicando para o pessoal sobre o assunto, eu achei fantástico, porque ninguém vai procurar, a gente procura tanta coisa no Google, na internet, mas ninguém vai atrás do seu candidato. Não. Aí chega na hora, você pega muitas vezes o santinho que está jogado ali, e fala assim, não, vou votar nesse aqui mesmo porque eu só tenho pro presidente, entendeu? Isso. Explica um pouquinho sobre como que funciona o legislativo. E olha, se não funcionasse, eles não jogariam no chão. Então funciona sim. As pessoas Não teria porquê, né? Exatamente. Sim. É um absurdo, mas funciona, infelizmente, né? Então, assim, o sistema proporcional para eleger vereador, deputado estadual e deputado federal, você vota no candidato, eventualmente, mas o voto computa na legenda. Então, se nós três fôssemos do mesmo partido, o voto do Eudécio serviria para nos ajudar no quociente eleitoral, da Rogéria também, e no final das contas, se o partido atingisse o quociente eleitoral, ele iria ver quem é o mais votado e essa pessoa seria eleita. Então, por isso que muitos partidos, indicam, por exemplo, o Tiririca em São Paulo é um caso muito específico. Aqui em Goiás nós temos cenário parecido também de pessoas que não têm vocação, não têm preparo, mas se dispõem para capitanear alguns votos e ajudar os preferidos do partido a ser eleito, né? Aqui eu posso citar duas pessoas, porque eu acho que se tiveram a coragem de colocar o seu nome em público, elas devem responder por o que estão fazendo, né? Eu vou falar de um presidente de um partido que me convidou, mas ele também convidou a uma mulher conhecida como Maria Machadão, que é uma empresária de sucesso do ramo de entretenimento, exatamente, adulto, mas que eu a respeito no trabalho que ela desempenha, mas eu não considero que ela tenha habilidade nenhuma para discutir a melhoria para o nosso país, as reformas que a gente implementa. Vai ter mãe de humorista, vai ter pai de cantor, tudo isso para ajudar a eleger as pessoas preferidas do partido lá, que são aqueles 1% que vão receber o dinheiro do fundo eleitoral. Então, tem as eleições do sistema proporcional, que são para deputado federal, estadual e vereador, como eu expliquei, e tem os majoritários. Majoritário é Senado, governador e presidente esse ano. Então, esses é o seguinte, quem tem mais voto leva. Então, por isso fica um voto mais pessoal, mas para deputado federal e estadual, o seu voto, você pode estar votando aí no seu amigo, no seu vizinho, que eu falo para você, não faça isso, mesmo que seja seu amigo, vai lá e procure saber o que ele representa, mas você pode ajudar a eleger outra pessoa, né? Aqui dentro, eu falo assim, brincando aqui com o pessoal do
dos bolsonaristas, porque eles estão querendo votar num candidato que eles dizem ser o maior representante do Bolsonaro aqui, mas vão ajudar a eleger hoje uma mulher que se diz bolsonarista, mas que luta contra todas as pautas. Então, fique ligado para você não ser enganado nesse período eleitoral. A capacidade de transformação desse país está na sua mão, no seu voto. E o seu voto vale como de qualquer outra pessoa. E mais do que isso, as pessoas que eu quero estender o convite, você tem a oportunidade de ser muito mais do que um voto, mas um formador de opinião, um agente de transformação. Faça parte desse movimento de esperança, não abra mão do seu futuro, porque quando a esperança acaba-se o emprego de alguém, acaba o leito do hospital, né? A criança fica sem creche, sem escola, então seu voto vale muito. E procurar informação. O mais importante é a gente ter realmente essa informação e colocar nas escolas também, né, a política, né, começar a ensinar os nossos filhos desde pequeno o porquê da importância da política, de se escolher um candidato, né, alguém que vai te representar aquilo que você acredita. Muitas vezes a gente não tem isso, sinceramente a gente não tem. E nós, como pais, às vezes não temos assim a paciência de explicar para os nossos filhos, porque também não sabemos sobre política e como funciona. E agora que nós estamos entrando aí num período desafiador, eu acho assim de extrema importância esse assunto que nós estamos trazendo para vocês que estão aí em casa. Porque é só aqui, gente, no Papo Saudável, não é mesmo, Paulo Vitor? Interessante, vocês dois me fizeram perceber uma coisa muito óbvia. Parece que não é interesse da política inserir nas escolas informação sobre política. Não. Né? Assim como nós não temos informação sobre como gerir finanças, não temos informação como gerir empresas. Somos preparados para ser um profissional liberal, para ser um empresário, para ser diversas personalidades técnicas, mas não se fala em gestão. Não se fala em gestão financeira e não se fala em gestão política de algo que todos nós somos submetidos, né? A política não é assim, eu quero saber ou não quero saber. Você vive a política no seu dia a dia. Exato. Você recebe o reflexo dela. E a gente segue uma vida no anônimo total, sem informação nenhuma. Depois dos 18 anos, aí vem um santinho. Às vezes tem uma informação que um pai quer que o filho vote em fulano tal, que é amigo do meu filho, amigo do meu tio, e sem saber de fato, né, ter esse senso político que vai alterar realmente a história de um país. Observação totalmente pertinente, porque a única coisa que liberta o ser humano é a educação. Informação. E eles não querem, de fato, uma população consciente para ficar livre, né, desse sistema aí. Seria cobrado, né? Não tenha Seria dúvida. cobrado. É por isso que eu incentivo a isso mesmo, a serem críticos, não tenha político como estimação, não trate a eleição como se fosse a Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos. Tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que saber até os partidos, porque quem manda no Brasil não são os políticos, são os partidos, são 6 partidos que detêm todo o dinheiro e controlam a pauta. Então eles votam o que querem na hora que querem e liberam os dinheiros a rodo aí. Então, fazendo uma alusão final à sua fala, eu tenho até um slogan, que é um slogan que eu trato na campanha, que é: ou você decide ser parte da solução, ou você continua sendo parte do problema. A decisão de não participar já é uma decisão política. Então, alguém vai estar tomando essa decisão por você. Então, o meu apelo, eu tenho certeza que a audiência qualificadíssima desse programa é de gente que, de fato, vai parar, pensar aí nesses próximos 45 dias, o que eles querem para os próximos 4 anos do país. Vai ser definitivo. E eu não acho que a democracia está em risco, não, as instituições estão fortalecidas. O que a gente pode é aprimorar e aperfeiçoar o mais rápido possível. Quanto antes a gente se conscientizar, trazer esse assunto numa roda respeitável, amigável. A gente precisa de político que tenha a capacidade de trazer um diálogo com respeito e não esses ufanistas que ficam gritando aí para tudo quanto é lado e não trazem resolução nenhuma. Vamos fugir disso, e é por isso que Minas Gerais acreditou em 2018,
elegeram um governador que é o nosso governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, e que mudou todo o cenário de Minas Gerais. E tá lá Ele fez história, né? com um exemplo Fazendo muito história. claro. E assim, pegou um estado quebrado, mesmo sem dinheiro, com gestão, ele melhorou todos os índices do estado, sem R$1. E ainda tendo que tratar não só da pandemia, mas de um desastre ambiental, que foi Brumadinho. Então, foi o maior acordo econômico já fechado, o segundo maior do mundo e o maior do Brasil. Foram mais de 30 bilhões e ele não ficou com um centavo desse recurso. Foi tudo para as prefeituras e para os municípios, e o estado de Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios no Brasil, são 853. Então, hoje, em 2018, o Novo era um partido de ideias porque não tinha representante, porque nós estamos indo para a segunda campanha geral, né? Aquela foi a primeira. Literalmente um partido novo. Isso. Né? E agora nós temos resultado para mostrar. Os 8 deputados federais mais bem avaliados no Congresso, os mais econômicos, cada um economiza aí quase 5 milhões por mandato, e o governador de Minas Gerais, o governador mais bem aprovado do Brasil. Viu, Contra gente? fato O que no nós argumento, trouxemos para vocês, né? Paulo Vitor, muito obrigada pela sua simpatia, pelas informações trazidas aqui para o nosso programa, para o Papo Saudável. Tenho certeza que as pessoas vão parar, vão pensar, vão avaliar melhor o voto que elas vão dar, porque a senhora que reclama do tomate e o senhor que reclama também da gasolina, depende de vocês melhorar todas as condições que a gente passa no nosso dia a dia, tá? Então, escolha com consciência e se não sabe, vá atrás de informação, né? Envolva os filhos na questão da escolha do seu candidato. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o carinho e a consideração desse programa que eu admiro tanto. E só para complementar muito rápido, sobre a tributação sobre o consumo, você está falando aí do tomate, nós estamos falando do bujão de gás, aí que tem gente parcelando bujão de gás de tão caro que tá. Isso é resolvido no Legislativo com a reforma tributária, da qual eu sou especialista. Eu faço questão de ter um voto em Goiás, um voto técnico e criterioso para impactar na vida das pessoas. Então, aproveite esse Dia dos Pais para comentar com diálogo e respeito para um futuro melhor, para os melhores próximos 4 anos que nós vamos ter. Obrigado, viu? Eu que agradeço, muito legal. Não saiam daí, daqui a pouco muito mais informação só para vocês que estão nos seguindo e nos acompanhando aqui no Papo Saudável. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. E já estamos de volta, agora com um assunto também que particularmente eu sou apaixonada. Nós trouxemos uma fisioterapeuta especialista em dermatofuncional. Mulheres, vamos ligar as anteninhas porque ela vem com dicas que vão bombar aqui no programa Papo Saudável. Camila Baquinho, uma querida amiga, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saudável. Obrigada, Rô, pelo convite, obrigada por estar aqui nesse dia, por falar um pouquinho do meu trabalho. Nossa, é um trabalho que ela desenvolve assim com tanto primor, com tanta, sabe, com tanta paixão, gente, que vale a pena falar. E ela tem tido resultados incríveis. Mas antes da gente falar, né, de uma técnica que ela vem bolando aí, vem aperfeiçoando, que é dela, viu? Nós vamos falar um pouquinho da história da Camila. Conta um pouquinho para quem está em casa, um pouco da sua história. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, né? Eu sou fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional. Eu me formei em 2010 em São Paulo, eu sou paulista. E logo que eu terminei minha especialização, eu vim para Goiânia. E aí conheci o pessoal da Clínica Core, os médicos de lá, os sócios, e eles me fizeram essa proposta para trabalhar lá, para dar andamento na estética corporal. Que é justamente isso que a dermatofuncional faz. A gente trabalha muito bem com a medicina. Então eles fazem os protocolos mais invasivos e eu vou mais para a parte de tecnologia, mais de liberação tecidual, manipulação tecidual e a tecnológica também.
também é ligada a pré, a pós-operatório? Sim, sim. A dermatofuncional, ela atua nessa área de pré e pós-operatório e pós-oncológico também, para as mulheres que precisam, né? Daquela drenagem pós cirurgias oncológicas, esvaziamentos ganglionares. Então, a gente trabalha com a drenagem linfática. Então, eu pego essa parte de pré, tanto estética quanto oncológica e pós também, tá? Hoje em dia, minha área acaba ficando mais para as tecnologias. Eu não atuo tanto em pós-operatório. Eu trabalho com as minhas pacientes. Então, uma ou outra que opera, que precisa desse cuidado, eu atendo. Mas não é o foco principal. Hoje em dia, as tecnologias, elas cresceram muito, elas evoluíram demais. Então, a gente consegue trabalhar muito o corpo da mulher, fazer esse remodelamento. E é o meu foco principal. Ô Camila, naturalmente eu tenho uma noção, mas eu não... Eu sou homem, né, meu amigo? Sou homem e é um termo novo. Explica para eles que estão em casa o que é a dermatofuncional, né? Para quem nunca ouviu falar esse termo, que eu confesso que eu escutei pouco, eu não conheço muito isso aí. A única coisa que eu estou vendo aqui é que é uma fisioterapeuta muito bonita, com uma pele maravilhosa, um sorriso fácil. Eu imagino que ela deve fazer uso do conhecimento, né, Rogéria? Com certeza. A dermatofuncional é justamente isso, né? Trazer essa função da dermatologia para o dia a dia das pessoas. A gente vai trabalhar esse remodelamento corporal, essa qualidade de pele através da manipulação, que é a fisioterapia, né? A fisioterapia nada mais é do que o toque. Trabalhar o corpo, trabalhar a face muscular, trabalhar articulações. Então, ela ganhou esse espaço também dentro da dermatologia. Então, a gente faz essa liberação, traz essa qualidade, esse colágeno, essa elastina junto e junta a tecnologia, que daí o resultado é sempre maravilhoso. Dentro desse contexto, há muito tempo atrás eu tive uma amiga muito querida que o esposo dela trabalhava com um equipamento de mini lipos não invasivo. Isso faz parte do seu contexto? Sim, sim. As tecnologias que trabalham gordura localizada, a gente sempre fala que elas são a lipo sem corte, a lipo não invasiva, porque elas vão fazer justamente isso, elas vão matar o adipócito, que é a célula de gordura. Então, a gente vai ter o efeito da lipoaspiração. Claro, não tão agressivo, o resultado é diferente, precisa de algumas sessões, mas a gente consegue matar a célula de gordura. Então, é esse efeito de remover definitivamente do corpo, porque a gente nasce com um número X de célula de gordura, de adipócito. E a única maneira de se resolver até algum tempo atrás era através da lipoaspiração. E hoje as tecnologias elas já conseguem fazer isso também de uma forma super segura, super controlada, com resultados maravilhosos. Ou seja, a gente não precisa ficar com essas gordurinhas extras no nosso corpo, né? Não, a gente pode. Eu brinco, sempre quando eu posto nas minhas redes sociais, eu falo que é o exterminador de gorduras mal localizadas, né? Adorei isso. Aí uma paciente outro dia até me questionou, ela falou assim, mas existe gordura bem localizada? Eu falei, sim, a do rosto ela é bem localizada, né? A gente quer essa gordurinha aqui. Algumas a gente quer, mas tem outras que a gente não tem necessidade. Gostei do mal localizado, ficou bom. Existe uma ciência, né, pouco conhecida que se chama terapia neural. E dentro dessa ciência é falado e provado e comprovado, e isso é ciência, não é achismo, que todo corte, toda cicatriz, toda incisão gera alteração comportamental, gera alguma alteração no padrão de psique, né? Lógico, algumas muito pouco, outros muitos, né? Então, assim, é sempre muito bem-vindo saber que existem técnicas, metodologias que se possa trazer benefícios sem precisar de cortes. Exatamente, evitar, né, o pós, aquele tempo que você vai ter que ficar em casa de recuperação. Então, claro, existem alguns momentos que a cirurgia vai ser super bem indicada, mas se a gente puder retardar isso um pouquinho... Tem seu espaço, né? Mas sempre que você puder, né, dentro de pequenos, que eu imagino que esse seu universo aí é de situações menores, né?
de coisas pequenas para realçar a beleza e, como você falou, de colágeno, elastina, né, manter a juventude, que não tem como, retardar né, um Rogério, processo não ter- invasivo, né? O que eu acho mais importante não é a gente preocupar com o corte que a gente vai fazer, ou que vai ter na cirurgia, né? Porque o que acontece é que nós somos um povo que não está preocupado com o cuidado e a prevenção e a constância de tratamento. Então, deixa acabar, eu vou deixar engordar para fazer uma bariátrica, eu vou deixar juntar muita gordura para poder fazer uma lipo. E hoje o que a gente tem visto? Que as pessoas que estão se cuidando, né, com uma boa alimentação, com exercício físico, as técnicas, né, menos invasivas são técnicas que têm um resultado surpreendente. E eu acho que é esse o conceito que a gente tem que trazer para as pessoas. Que se elas não se cuidarem, elas vão passar fatalmente por uma cirurgia, falando de cirurgia plástica, né, nesse sentido. Não as outras cirurgias que são necessárias do ponto de vista de saúde, um CA de mama, né, uma esterectomia, vamos dizer assim, até a própria cirurgia de varizes. Hoje, a gente consegue fazer a cirurgia com a menor quantidade de corte possível, mas quando nós somos procurados no início do problema. E que aí eu acho que a dermatofuncional entra assim com primor. E você falou da clínica que você trabalha, da Cório, é uma clínica que eu gosto demais, né? Tem a doutora Juliana, que já veio aqui, já esteve presente aqui com a gente, dando altas dicas, principalmente para os homens. É essa preocupação que vocês têm lá na Cório, né, de estar alinhando a responsabilidade com aquele cliente que chega lá, com aquele paciente, né, e colocar para essas pessoas que quanto mais cedo elas se cuidarem, tiverem constância de tratamento, né, mais elas vão se beneficiar do que vocês têm lá, que são as técnicas da dermatofuncional, da dermatologia. Então, vocês lá na Cório, vocês estão muito bem alinhados. Eu gosto muito disso lá na Cório. É porque a prevenção é sempre o melhor remédio, né, que a gente fala. Sim. Quanto mais cedo você começa o seu protocolo de prevenção, menos técnicas invasivas a gente vai precisar. Então, a gente consegue, através de tecnologias, de terapias, dar esse bem-estar. Eu sempre falo para os pacientes, a estética ela é a cereja do bolo. Ela não pode ser o primeiro passo num processo de remodelamento corporal, de querer queimar gordura. Não. Primeiro a gente alinha com uma nutricionista, alinha atividade física, tanto é que nós temos muitos parceiros lá da clínica para isso acontecer também. E depois a paciente volta para mim para eu refazer essa avaliação. E aí a gente monta o protocolo dela. Paciente que não faz atividade física, que não malha, que não tem alimentação saudável, não adianta. É jogar dinheiro fora, exato. Ela vai ter até um resultado ali, um diferencial. Mas enquanto ela estiver na clínica comigo, acabou o protocolo, não tem mais resultado. Então, não é essa a intenção. Eu sempre falo para elas, pensem em saúde e bem-estar. E a longo prazo, né? E aí o resultado vai vir. A estética ela vai ser uma consequência. Não adianta, eu vou para a praia, eu tenho uma viagem. Ok, você pode até tratar, mas depois você vai deixar de novo. Então isso tem que ser para a vida mesmo. Para a postura, para não ter dor lombar, para não ter dor nas costas. Então assim, o fortalecer, o melhorar não é só estética, ele tem muita coisa envolvida. Tem autoestima, tem a felicidade, que a gente sabe que é super importante, você estar bem com você para você poder gerar felicidade na sua casa, no seu trabalho também, né? Nos seus relacionamentos, né? Exato. Agora você está falando de protocolo. Nossa, mas eu tô doida para saber desse protocolo. Conta aqui pra gente como funciona esse protocolo que você criou. Então, esse protocolo, ele veio depois de muitos anos de atendimento. Eu percebi que todas as pacientes, elas vinham com essa mesma queixa. Gordurinha, flacidez de pele e flacidez de músculo. É claro que a gente foi adquirindo as tecnologias ao longo dos anos e aí eu fui vendo essa necessidade. Porque nem sempre adianta eu tratar a gordura localizada e ela ficar com uma distensão abdominal por conta dessa fraqueza dos músculos, pela fraqueza do core. Então eu precisava desse aparelho junto. Ou às vezes ia tratar a flacidez de pele, mas aquela gordurinha continuaria ali, então ela continuaria super desconfortável. E aí um dia estudando, revendo essas planilhas, essas fichas das minhas pacientes, eu pensei, gente, tem que criar um protocolo com tudo junto. E aí surgiu o Body on Top,
que o Body on Top significa isso. Melhorar suas curvas, elevar sua autoestima, né? Trazer felicidade, trazer bem-estar. Então, nós unimos 3 tecnologias, que é o campo eletromagnético, que faz fortalecimento muscular, que é uma tecnologia super nova no mercado e de resultados maravilhosos. Como é que funciona? Fala um pouquinho dele. O equipamento que nós trabalhamos é o SEMSLIM, né? Nós colocamos as placas em cima da região que quer ser tratada e ele vai fazer um campo eletromagnético. Então, diferente do que a gente tinha antigamente, que era a corrente russa, que ela trabalhava apenas um músculo, ele não, ele trabalha todo o grupo muscular. Então, se eu for trabalhar abdômen, eu coloco as placas em cima do abdômen e ele vai gerar o campo. Então, ele vai pegar reto de abdômen, transverso, oblíquo, serrátil, intercostais, ele vai pegar uma gama grande de músculos. Por isso que o resultado dele é fantástico. Nós ficamos um pouco céticos quando chegou o SEMSLIM no mercado, né, o campo eletromagnético. Porque a propaganda dele era muito grande, como tonificar, fazer hipertrofia, né? A gente sabe o tanto que é difícil para quem malha, ganhar músculo e de repente vem um aparelho que fala que vai fazer tudo isso, né? Mas em poucos meses a gente viu o resultado dele e é muito bom mesmo. Para quem tem esse estilo. E ajuda a enxugar a gordura. Sim, porque como nós fazemos contrações supramáximas, são 30 minutos cada sessão, então ele precisa dessa gordurinha para ajudar essa contração. Então acaba que você tem uma queima de gordura. Não é o foco principal dele. O foco principal do SEMSLIM é hipertrofia, é tônus muscular. E aí nós temos o Sizer, que é um ultrassom macrofocado, que daí sim, ele já vai trabalhar gordura localizada. Ele mata a célula de gordura. Nossa, gente, eu quero fazer Já tá aqui os balãozinhos, já tá aqui assim, pensando onde que eu vou, qual região que eu quero começar. Você foi falando dos músculos, eu já falei assim, nossa, vai ser ótimo aqui, nossa, vai ser ótimo na coxa. E é isso Adorei. mesmo, né? A gente já E o vai terceiro? pensando. E o terceiro é uma radiofrequência, que é o Legacy, que a gente trabalha flacidez de pele. Então, pronto, fechou. Quem que não precisa desse combo, Essa né? flacidez de pele é uma coisa meio complicada, né? Porque todo mundo quer emagrecer, né? Mas não tem Esquece como que a pele vai emagrecer ficar... e a pele, ela não vai desaparecer. Ela Toda vez encolhe, que a ela gente deixa de ser tira- espichada, mas ela tá ali, né? Tirou o tecido de sustentação, que é a célula de gordura, a pele vai descer, não tem jeito. Então, daí, a radiofrequência, o Legacy, ele vai fazer esse trabalho maravilhoso de devolver colágeno, elastina, fazer essa retração de pele. É claro, vai ficar super esticado? Não, gente, a gente tem que Bom ser senso, realista entra também, alimento, né? Entra a alimentação, E a entra o idade, exercício. né? Eu falo, a gente tem que aceitar o tempo também, né? Porque daí nós envelhecemos melhor e mais felizes, mais confiantes. Mas que tem muita tecnologia no mercado que a gente pode utilizar para melhorar. E esses 3 é feito numa única sessão. Não. Aí vai depender... É intercalado. Daí eu vou fazer essa avaliação, vou montar o protocolo com a paciente. Pode ser que faça 3 em um dia só, pode ser que faça 2, pode ser que faça um só. Daí eu vou precisar avaliar e ver o tempo dela, como ela está na atividade, na alimentação. E aí eu vou equilibrando e organizando esse protocolo. Fiquei com ciúme. Mas, amigo, olha Ela só, disse, os a homens paciente. também Ai, desculpa, Quer dizer que amigo. o paciente foi excluído, Não, né? mas deixa eu Não, falar assim, o homem Eudécio, ele perdeu muito peso. A gente tá junto no Papo Saudável, tem 2 anos, assim, né? E quando ele começou, pasme, quantos quilos, amigo? Só conta pra Camila, só pra ela. Fala. 89. Vamos fazer body on top nele. Aí, 89. e agora? 76. Viu? Então, o que acontece? Aquela flacidez, ou aquela gordurinha localizada, eu acho muito bom a gente falar que os tratamentos não são só para as mulheres, apesar de nós mulheres procurarmos mais, mas também para você homem. Você perdeu peso, sua autoestima tá lá em cima. Você mesmo fala para mim assim, que tá se achando, eu acho tão bonitinho, ele fala assim, eu tô me achando, porque ele perdeu peso, entendeu? Ai, olha Então, como você é igual fala. você falou, é a Muito cereja do mais, bolo, né? Muito mais do que perder peso, é você recuperar a juventude, que a atividade física e alimentação, ela traz vida. Né? Para você ter uma ideia, quando nós começamos, era 89 e o primeiro pedal que eu fiz, porque foi no pedal que eu me descobri, né? Para pedalar 30 km, eu quase tive um infarto, né? Hoje,
vai fácil 120 km numa manhã. E é tão bom, né? Isso traz tanta felicidade, né? O Isso exercício traz físico, disposição, energia. um sono de qualidade, né? Mas aí assim, né? Esses 14, 13, 15 quilos, né? Tem pele solta, né? Tem pele solta aqui, pele com solta certeza. dali, né? Não, eu falo das pacientes, das mulheres, é porque acaba sendo o nosso maior público, né? Sim, A sem maior dúvida. procura. Os homens ainda estão um pouco tímidos aqui em Goiânia em relação aos tratamentos corporais, eles têm um pouco de vergonha de ir, mas está mudando. Às vezes tem procurado muito os tratamentos faciais, né? Mas quando a gente traz a sua realidade para a realidade do dia a dia, aí a pessoa vira e fala assim, gente, eu preciso disso. Por exemplo, o paciente que fez ou a paciente que fez uma cirurgia bariátrica e que perdeu muito peso. Eu vejo muito as pernas desses pacientes. A maior queixa dessas pacientes é a flacidez de pele. E todas querem passar por um procedimento cirúrgico, entendeu? Para retirar essa pele. Quem sabe você fazendo um body on top, você consegue um resultado, né, que vai te deixar satisfeita e feliz com o seu corpo. Então a gente tem que adequar os tratamentos à nossa realidade. E alinhar a realidade, expectativa do cliente é muito importante, né? Você tem que gastar um tempo fazendo isso. Por isso que eu sempre peço, agenda a sua avaliação. A avaliação, ela não tem... Crucial, né? Não tem como abrir mão disso. Às vezes tem gente que me pergunta nas redes sociais, qual que é o valor, como funciona? A gente pode até passar, mas assim, aquele papo, aquela conversa, entender como que funciona. Se toma medicação, se não toma, porque isso pode interferir também no protocolo, né? Então eu preciso entender o que o paciente está vivendo para montar o protocolo dele. Claro, o Body on Top é um protocolo já pronto, das 3 tecnologias, mas a quantidade de sessões, a forma, os dias como serão feitos, isso tudo é individualizado. Isso vai dar necessidade. E isso com certeza leva em consideração o estilo de vida, o estado emocional, tem todo um processo, porque não é assim, tá aqui meu corpo, deu um jeito no meu corpo e você me devolve. Eu vou dar uma dormidinha enquanto você cuida, né? Não é bem assim. Os Jacksons, né? Você entra lá e sai assim pronto, Isso, né? Na cápsula, né? Você tira... Você Não. é preciso entender, primeiro, você quer mudar? Só você pode mudar. Você quer se cuidar? Só você pode se cuidar. Não adianta a esposa, marido falar, vai lá, faz isso. É você que tem que ter essa consciência. Você quer mudar sua alimentação? Só você pode fazer isso, ir atrás de uma nutricionista, atrás de estudar, né, buscar. Quer ficar bonito? Bom, isso todo mundo quer, né? Mas tem um preço. E esse preço não é só econômico, né? Tem que estar disposto, querer, mas existem as soluções. Sim. Né? Existem as soluções. É uma questão de você querer transformar a sua vida. E venhamos e convenhamos, a gente só vive essa. E o que se leva da vida é a vida que leva. Então você escolhe de que maneira você quer viver a sua vida. E Camila, basicamente, quanto tempo para você ver um resultado quando você aplica nas suas pacientes o Body on Top? Eu sei que de cada paciente tem diferença, varia, entendeu? sim, Mas sim. uma média, assim. Normalmente, com 4 semanas, a gente já consegue ver uma diferença bem expressiva. O resultado dele é bem rápido. É rápido. Porque daí tem todo o contexto, né, paciente? Ou paciente. Já malha. Ele gostou agora. Já me incluiu nisso aí. Já tem uma alimentação equilibrada. Então, assim, são aquelas correções que a gente vai fazendo ao longo dos dias. Então, o resultado dele é muito rápido mesmo. Eu sempre falo para os pacientes, eles são quem tem que tomar ali à frente do tratamento. Eu sou o meio ali apenas, né? Ele tem que querer, ele tem que fazer, ele tem que tomar essa atitude. E são tratamentos que se perpetuam ou dá para fazer, fica um tempo sem fazer e depois retorna, sei lá, cada 6 meses faz? O de flacidez de pele, a gente precisa de um tempo de manutenção, né? Então, colágeno e elastina, a gente sabe que as mulheres, a partir dos 23 anos, já começam a ter uma queda na produção, os homens a partir dos 30 e pouquinhos. Mas a gente precisa dar um estímulo de tempo em tempo. Então, terminou o protocolo, o que eu oriento? A cada 80, 90 dias, vem para uma sessão de manutenção da flacidez de pele. Em relação à flacidez muscular, a gente fica muito apegada ao aparelho, eu confesso. Todas as pacientes têm uma enorme dificuldade em falar, acabou o seu protocolo, elas não aceitam. Elas dizem, não!
Porque malhar deitado realmente é muito bom. Lei do menor esforço. Exato. Então elas gostam de pelo menos a cada assim, 30, 40 dias. É um faz momento uma gostoso, sessão, né? faz uma sessão de E assim, manutenção. que você falou essa corrente russa, parece que dava choque, Que era né? antigamente. Isso, a gente sentia como Choque, choque mesmo. era Era incômodo. ruim, era chata. E esse sistema não. Não, você sente sente aquela uma vibração. A contração muscular, né? É, mas daí eu vou regulando a potência dele, ele é bem confortável. E é o que eu tava falando pra Rô no início. As mulheres vão lá e falam, aumenta, aumenta, aumenta. Os homens vão lá. Aí tá pra diminuir? Pode diminuir um pouquinho. E pra gente... Mas você vai lá pra gente mudar isso. Isso. Vamos. E fala, aumenta, É, aumenta, aumenta. vai falar, faz o máximo. Vamos, e você sabe que No dia que ele foi, eu vou lá e vou E falar, você aumenta, sabe- amigo. A gente vai filmar. Olha que eu sou bem tolerante a esse tipo de dor, hein? Ótimo. Ah, e se eu for, não tem como não levar a esposa junto, Não, né? mas eu falo, gente, já que vocês estão malhando deitado, vamos fazer esse negócio no máximo, né? Vamos pôr pra quebrar logo esse aparelho. Sim, faz valer a pena, né? Lógico, É. não. Não sei o que é esse máximo, o que é essa potência, vamos saber. Você vai descobrir. Vamos saber, já. vamos saber. E, Camila, pra gente finalizar, qual a sua escolha, assim, falando de aparelho específico, a radiofrequência ou a criofrequência? Então, eu prefiro a radiofrequência. A radiofrequência, ela trabalha só com calor, a gente gera 40, 42 graus e faz esse estímulo. A criofrequência, ela chegou no mercado com uma ponteira mais resfriada justamente para fazer esse choque térmico, porque eles falavam que a contração seria maior, a retração de pele. Mas ao longo do tempo a gente percebeu que não foi bem isso. Então a radiofrequência já é uma tecnologia que eu trabalho há uns 15 anos e ela fica no mercado. Claro que a cada ano saem aparelhos novos, que a gente vai fazendo esse upgrade dos aparelhos, né, vai trocando. Mas é uma tecnologia que ela fica no mercado, então a gente vê que ela é consolidada, que vale a pena investir. Agora, o que tem também no mercado é a criolipólise. Mas aí que já é diferente, né? Que daí ela já é para trabalhar com o Sizer. Daí seria a diferença entre o Sizer, que é o ultrassom macrofocado, e a criolipólise. A criolipólise, ela já vai trabalhar por congelamento, ela vai congelar as células de gordura e fazer essa apoptose, essa morte celular. O Sizer não, ele já trabalha pelo calor, apesar da ponteira dele ser toda resfriada para proteger a pele, né, não tem risco de queimadura, mas ele vai trabalhar pelo calor, ele mata através de 72 graus. Mas a pele toda íntegra, não fica marca, bem seguro. Não machuca, também. bem seguro. Eu prefiro o ultrassom macrofocado do que a criolipólise. Eu vejo que o risco-benefício vale mais no ultrassom, porque a crio, infelizmente, a gente teve muitos casos de pacientes que teve necrose tecidual, queimaduras profundas. Além da mesmo. diarreia, né? Dos mal-estar, Sim. do edema, né? Então, o ultrassom macrofocado, ele é mais seguro. É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia de assunto, essa delícia de programa, onde nós aprendemos sobre política. Então, olha, voto consciente, por favor. Onde nós aprendemos que se a gente tiver constância, né, na nossa alimentação, no nosso exercício físico, nós temos a parte da dermatofuncional que vem aí, como a Camila falou pra gente, como a cereja do bolo, pra te deixar com a autoestima lá em cima com body on top. Body on top, né? top. Body on top, né? Um protocolo criado por ela. Lá ela trabalha na clínica Córeo. E o mais importante para trazer aqui para vocês não fique preocupado com o preço. Muitas vezes, é igual ela falou, as pessoas entram em contato com a gente para saber o preço dos procedimentos. O que a gente tem que preocupar é com o valor que aquilo te traz. Qual o valor agregado na sua vida naquilo? Vai te ajudar no trabalho, vai elevar a sua autoestima, vai melhorar o seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua namorada, noiva, com a sua esposa. É esse valor que a gente tem que colocar e essa responsabilidade que a gente tem que colocar com relação à nossa saúde. Não dá para dar preço das coisas sem fazer uma consulta, sem ver o paciente. Cada pessoa, ela é única e ela merece ser tratada como tal. Então, veja se o valor que o profissional te cobrou depois que você fez uma consulta, se cabe no seu bolso ou se prepare para isso. A gente tem que mudar esse conceito de procurar as coisas só pelo preço delas. Veja o valor
que esse produto, que essa transformação vai causar na sua vida, tá certo? Camila, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Por estar aqui com a gente. Obrigada, Foi uma eu que delícia. agradeço. Muito Obrigada bom. pelo convite. Camila. Guardo vocês lá na clínica Sim, para o Body eu on fiquei Top. curiosíssimo agora. E menina, eu vou lá, bora um top. Vamos. E mais uma semana se encerra, estaremos com vocês no próximo programa Papo Saudável. E se você não está nos seguindo nas redes sociais, nos sigam no Instagram, programa.papo saudável, no YouTube, programa Papo Saudável. Agradecimento a Toro, que me vestiu e me colocou assim, gente, muito linda, gostei, né? Ficou bem bonito. E também a Lacoste, que produziu o nosso amigo aqui. E a Lacoste, Rogéria, ela transformou meu prazer de vestir, sabe? Te trouxe um prazer de vestir, na verdade. Prazer de vestir, exatamente. É um prazer usar Lacoste, não só porque eles nos patrocinam, mas porque realmente a relação custo-benefício da roupa que eles nos vestem é maravilhosa. É uma roupa Você fecha que te os olhos, define. pega aquela, porque todas são maravilhosas, né? Conforto e qualidade, né? São sim. Eu adoro. É isso aí, minha gente. Até o nosso próximo programa e fiquem com Deus.